Bom, boa noite a todos. É, boa tarde, né? Para quem está em outro fuso horário, como o nosso amigo Bruno aqui, que está vindo da Colômbia, assistindo da Colômbia. Bom dia também a quem nos assiste através da nossa gravação, né? A gente está disponibilizando, assim como todos os nossos webinars, esse webinar no nosso canal do YouTube. E para quem não conhece o nosso canal do YouTube, é só entrar no nosso site, o campdata.com.br, tá? Aqui no nosso site tem todos os links. Então, aqui tem o link do nosso canal no YouTube, tem onde a gente coloca os nossos webinars, a gente coloca alguns conteúdos, né? Aqui, o nosso canal do LinkedIn, onde a gente compartilha notícias, compartilha próximos webinars, né? Então, aqui é onde você pode ficar atento para os próximos eventos. O nosso canal do Meetup, que é onde efetivamente as pessoas se registram, né? Onde a gente coloca o link. Nesse momento de pandemia, todos os eventos são online, né? Mas antes da pandemia, a gente tinha eventos presenciais também e voltaremos a ter, né? Assim que a condição permitir. E temos os nossos cursos também, tá? A Campidata, para quem não conhece, né? Big Data e Machine Learning School. Nosso foco é desmistificar os conceitos de Big Data, dos papéis das pessoas que trabalham nessa área de dados, de Machine Learning, né? E nós oferecemos isso através de treinamentos, seja treinamentos em company, né, onde a gente faz um treinamento ao vivo, ou através do nosso curso EAD, oferecido hoje pela plataforma da Hotmart, tá? Então, entrando aqui no site, clicando aqui nos links, você vai chegar na nossa página de cursos, lá tem o link para o nosso curso da Hotmart hoje, que hoje nós temos apenas um curso, que é a Introdução a Machine Learning. Se você é uma pessoa que quer aprender como iniciar no mundo de Machine Learning, esse curso é indicado para você, mas no futuro teremos novos cursos, então é só ficar antenado aqui no nosso site e nas nossas comunidades, tá? Além disso, também, né, nós temos a máquina de dados, que é o braço de consultoria da Campdata. Então, é uma empresa que nasceu recentemente, da qual sou fundador, e realizamos consultoria, projetos no âmbito de banco de dados, Big Data e Machine Learning. Tá? Dentro do escopo da Campdata, né, além dos treinamentos que a gente mesmo promove, a gente tem também eventos como esse de hoje, né, onde a gente fomenta a comunidade aqui, presencialmente, eu diria, de Campinas e região, né, mas no mundo online a gente acaba chegando a pessoas de várias cidades, vários estados, né, hoje, conforme até já disse, tem gente até de outro país aqui com a gente. Então, e para fomentar a nossa comunidade na data de hoje, a gente tem conosco o Fábio Brolese, que vai fazer uma apresentação sobre análise de sentimentos em App Stores. Então, vai lá, Fábio, tá contigo. Vou falar o famoso você tá no mudo. Pronto, agora não mais. Vai Conseguem lá, ver minha tela? Tá tranquilo? tá tranquilo. Bora lá. Beleza, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Falando um pouquinho de mim, primeiramente, né? Meu nome é Fábio. Eu sou matemático pela Unicamp. Eu tenho especialização em mineração de dados complexos também pela Unicamp. Eu tenho um MBA em andamento pela USP Exalc, na parte de Data Science e Analytics também, né? Eu tenho algumas disciplinas que eu fiz com o pessoal do Instituto de Computação da Unicamp também, sempre visando essa parte de ciência de dados e machine learning, né? Então, um pouquinho um background meu aí, tá? E a gente vai falar um pouco hoje a respeito de estruturação e tudo mais. Eu trouxe uma frase aqui, né? Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, né? Uma frase do George Box, que é estatístico britânico, né? Então, os modelos que a gente faz, eles acabam servindo para algumas coisas, outros nem tanto, e aí a gente vai sempre refinando algumas coisas, né? Tem uma frase que diz que o modelo, por exemplo, quando vai para a produção, ele é como um sorvete numa mesa num dia de verão, né? Ele já começa a derreter, enfim. E aí a ideia é um pouco falar aqui para vocês como eu montei
processo de análise de sentimentos, né? E aí a gente vai falar um pouco disso e conversar ao final, tá bom? Então aqui uma pequena agenda, né? Dar uma visão geral sobre o processamento de linguagem natural, depois falar um estudo de caso, né? O que a gente acabou fazendo e potenciais próximos passos, né? Nesse caso, o que mais pode ser feito, porque na boa, quando a gente está trabalhando com machine learning, às vezes o assunto não se encerra, né? Sempre tem como você tunar alguma coisa, como deixar algo mais refinado, como aparar algumas arestas, tá bom? Vamos lá. O que é o processamento de linguagem natural, né? Eu vou dar uma visão pequenininha da área, né? Que é extremamente ampla, mas só uma pequena contextualizada, né? Então, basicamente, o processamento da linguagem natural, ele é uma área da computação, né? Mais especificamente de inteligência artificial e linguística. Então, a gente está trabalhando com dois mundos aí, né? Essa parte de computação, que é basicamente uma ciência exata, e a parte de linguística, que não é uma parte trivial ali, né? Porque você está trabalhando com a linguagem, como isso é utilizado no dia a dia. Então, é utilizada para desenvolvimento de modelos, para a realização de algumas tarefas que dependem de uma informação que vem de algum texto, né? Independente de como esse texto é gerado, se é manualmente, se é através de speech to text ou algo nesse sentido. Então, um exemplo é a busca de informações em documentos, né? Aí, uma visão de como ele pode ser utilizado, né? A gente colocou aí a entender como ocorre a interação com uma determinada marca, né? Potencializar alguma feature relevante ou entender alguma dificuldade ou defeito que o usuário tenha visto ou vários usuários tenham percebido, né? Para tentar focar em pontos positivos e eventualmente corrigir algum problema e tudo mais. Quantos de nós já reclamamos em alguma plataforma sobre um determinado produto ou serviço que não estava funcionando, né? Então, isso é uma potencial utilidade do processamento de linguagem natural, né? Mais especificamente aqui, a gente vai falar de análise de sentimento, né? Que é uma área dessa área mais abrangente de linguagem natural, que ela vai identificar, extrair e analisar aspectos afetivos e coisas subjetivas, né? Então, quando a gente está escrevendo, tudo que a gente escreve, na boa, é um pouco da gente, né? Como que a gente vê o mundo, como que a gente interage com as pessoas, com as coisas e tudo mais. Então, um dos tipos de classificação é o de polaridade, que é o que a gente vai ver especificamente aqui, né? De determinado texto, se ele é positivo, se ele é negativo ou se ele é neutro. Então, tentar, olhando para o que está escrito, identificar se, cara, aquele comentário, aquele texto ou aquele documento, ele é positivo, ele tem um tom mais neutro no discurso dele ou se ele é eventualmente negativo, né? E alguma das vantagens dessa técnica tem a ver muito com entender, por exemplo, como o cliente de algum produto ou serviço ele se comporta ao adquirir aquele produto ou serviço, né? E como ele registra esse sentimento que ele tem em relação àquilo que ele está interagindo. Bom, e aí aqui algumas das vantagens do processamento de linguagem natural, né? Então, identificar a causa raiz. Então, na medida em que você tem um volume muito grande de informação, de texto, né? Você pode identificar eventuais causas raízes pelas quais o cliente pode estar passando ou sofrendo, né? Outra coisa são tendências emergentes, dado que você tem uma base de dados, no caso de texto, grande, você consegue identificar pontos que são discutidos ou informações que são relevantes num curto espaço de tempo, né? Então, por exemplo, em referente à eleição americana, pegar tweets, né? Então você consegue um volume de dados relativamente grande num curto espaço de tempo, né? Então quase real time ali, e ideias e sugestões, né? Então pensa que você está trabalhando com uma determinada marca que oferece um determinado produto ou serviço. Aí você tem um conjunto muito grande de pessoas fazendo comentários em lojas, em Twitter, em fóruns, enfim,
e você consegue capturar essas informações, talvez você consiga pincelar dali informações relevantes para potencializar o seu produto ou serviço, né? Por exemplo, um conjunto grande de usuários percebeu que existe uma feature que o produto não tem, mas que talvez seja relevante e o custo dela seja baixo para implementar e colocar em produção, criar potenciais MVPs pequenos aí e entregar, né? Então, isso são algumas das vantagens do processamento de linguagem natural. Ainda assim, existem várias limitações, né? Algumas delas são questão de sarcasmo e ironia, né? Então, por exemplo, a negação, algum tipo de negação que seria difícil de identificar ou distorcer resultados, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Decepcionado é uma palavra ruim, né? Seria um potencial palavra negativa, mas não fiquei decepcionado, isso tende a ser algo positivo, né? Então, dependendo do contexto onde a palavra é empregada, isso atende um novo nicho ali, um novo significado. Mas o processamento de linguagem natural ele tem essas limitações, né? Aí uma outra frase: adaptação de Cats para o cinema só pode ter sido lavagem de dinheiro. Então você olha para isso, você não, a princípio, as palavras elas não são todas negativas e na boa não parece um pouco de sarcasmo ali, né? Questão de lavagem de dinheiro e tal. Talvez num mecanismo inicial a gente até considere essa frase como pouco positiva ou até neutra, né? Quando na verdade parece que a conotação dela tende muito mais a ser negativa, né? Outra coisa que talvez seja difícil de identificar e é uma limitação é o uso de frases curtas, né? Então, twitters ou eventualmente algum pequeno comentário numa rede social ou blog ou fórum, enfim, pode perder um pouco do contexto e aí a gente não ser capaz de conseguir identificar o todo ali dentro do comentário ou da frase, né? Então, o elenco era de primeira, mas o final foi meio decepcionante. Então, assim, a primeira parte da frase parece bastante positiva, né? A segunda parece ser negativa, mas e aí, né? O contexto geral disso significa que era bom ou não era bom, né? Isso ficou meio ambíguo aí. Então a gente não tem muito como a gente consegue polarizar, né? Dizer se é negativo ou positivo de acordo com o método que a gente vai ver mais para frente, mas precisaria entender mais talvez o contexto para entender se essa frase no geral ela é positiva ou negativa, dado a subjetividade dela, né? Algumas outras coisas, a questão de rede social, monitoramento de redes sociais, a fim de identificar potenciais negociações, algumas textualidades que estão sendo faladas, né, referente à marca ou produto. Questão de marca, né, entender melhor como os usuários interagem com essa marca, o que eles estão falando, o que é relevante naquele momento de vida para determinado grupo de pessoas que está fazendo essa iteração, né? E a questão de produtos, olhar para reviews, né, de uma determinada marca, ou produto, ou serviço, e identificar se isso é algo positivo, se essa interação é negativa, ou se essa interação acaba sendo neutra, né, dentro do conjunto de coisas que nós temos, tá bom? Agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é propriamente o estudo de caso, né? E aqui mostrar um pouquinho que o aprendizado de máquina não é ciência de foguetes. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui não é nada extremamente complexo, a gente vai passar o passo a passo e vocês vão ver que, na boa, em última instância, o que a gente está fazendo é um problema de contagem, né? Contar palavras e colocar pesos a elas, tá bom? Então, num primeiro momento, a gente está falando do trabalho de olhar para dados que são, no fundo, comentários de loja de aplicativo. No caso, aqui a gente está vendo propriamente a loja do Android, tá bom? Então, aqui um pouco da anatomia do que a gente vai olhar, que é a parte do score. Então, basicamente,
toda loja de aplicativos ela tem uma quantidade de estrelas para você fazer um ranking ali, né? Aplicativos que os clientes mais gostam ou menos gostam, enfim. A gente tem a data em que o comentário foi postado, e isso pode ser relevante, dado que, eventualmente, versões diferentes do aplicativo podem trazer maior satisfação ou menor satisfação. Exemplo, determinada versão do software incluiu um defeito em produção, e aí os usuários não estão conseguindo usar plenamente aquelas features que o aplicativo tem, né? Então, isso pode gerar um conjunto muito grande de comentários negativos, até que o time de desenvolvimento descubra o ponto, analise a causa raiz, corrija o defeito e coloque a próxima versão em produção. Aí a versão seguinte já tem mais comentários positivos. Então, existe também questões de sazonalidade, questões de temporalidade que podem ser relevantes aí para análise. E aí o item 3, o comentário propriamente dito, né? Então, o que as pessoas estão colocando ali a respeito daquele determinado aplicativo e que elas gostaram ou que não gostaram, tá bom? E aí, assim, falando um pouco da foto que a gente tirou, né? Que dados nós temos, que dados nós trabalhamos e que resultado que a gente vai mostrar hoje para vocês. Nós coletamos, então, 3.518 reviews, especificamente do dia 21/3/2021, que foi feita a coleta. A gente fez um corte de data que compreende comentários entre o dia 22 de novembro de 2020 e 21 de março de 2021, e de que forma que nós coletamos, né? Nesse caso, a gente usou o Scrap para extração do texto, né? A partir de bibliotecas do Python, tá bom? Como era só um estudo, então a proposta atende bem com esse volume de reviews. Claro que, eventualmente, com o que for se trabalhar, provavelmente tendo APIs que conectam aos serviços ou aos produtos ali, seja algo que possa ser mais robusto, mais enriquecido, enfim. Mas para o que a gente está fazendo para esse momento é bastante adequado, tá bom? Aí, a primeira parte que eu vou passar para mostrar para vocês é a análise dos score dos comentários. Então, só voltando um pouquinho, né? O score aqui está como o número 1. Então, basicamente, ele varia de 1 a 5, onde 1 é uma avaliação bem baixa daquele aplicativo e 5 é a avaliação máxima do aplicativo que nós temos, tá bom? Então, aqui a gente tem a distribuição das notas do aplicativo, né, que a gente acabou coletando. Então, a gente consegue ver o quê? A nota 5 foi a que possui maiores votantes. A maior parte das pessoas, naquele conjunto de datas, né, naquele corte de datas, colocou como nota 5 para o aplicativo, e a nota 2 foi a menos votada, né? Então, a gente teve muitas notas 5, teve poucas notas 1, mas ainda assim o 1 foi o que teve a segunda colocação ali, mas ainda assim a discrepância é bastante grande. Aí depois eu tenho notas maiores, né, 4 e 3, e a nota 2, então, ela que teve menor quantidade de votantes, tá bom? Aí aqui, distribuído por mês, né, então olhando para o ano e para o mês, então começando em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Só lembrando, pessoal, o corte de março, ele não abraçou o mês completo, então, eventualmente, alguma discrepância aí na tendência que a gente tem com relação aos outros meses, eventualmente pode acontecer, tá bom? Mas aí a gente consegue ver que, novamente, nota 5 foi a mais votada em todos os meses que nós temos, tá? O mês de novembro foi o mês que nós tivemos mais reviews coletados, então a gente consegue identificar isso olhando a quantidade de votantes ali, a quantidade de votos para cada uma das pontuações, né, de 1 a 5. Então, aqui no mês de novembro a gente tem pouco mais de 600 votantes ali para a nota 5, ao passo que a grade, né, os registros dos outros meses, eles variam bem menos ali, né? A gente tem, por exemplo,
250 votantes, pouco mais de 250 votantes em nota 5 no mês de fevereiro. Tá bom? E aqui nós temos a distribuição das notas ao longo do mês, olhando para um box plot, tá bom? Então, aqui a questão do box plot é bacana, porque ele consegue mostrar para a gente se as votações elas estão mais condensadas num determinado grupo de notas, ou numa determinada faixa, do que em outras. Então, a gente pode perceber o quê, né? A nota 4, ela é mediana dos meses 11 e 12 de 2020 e janeiro de 2021, né? Então, é uma faixa mais clara que a gente tem, né? Então, basicamente, a mediana, para quem não tem muita familiaridade, basicamente, a gente está ordenando os números e está pegando o número do meio, né? Se a gente está trabalhando com números ímpares, é exatamente o número do meio desse conjunto ordenado. Se for uma quantidade par de valores, então eu pego a média dos valores do meio ali, tá bom? Então, aqui, a gente conseguiu ver que por 3 meses a mediana ali foi 4, né? A gente teve uma coesão maior no mês de fevereiro de 2021, né? É onde tem mais ratings acima de 3, né? E dezembro e janeiro de 2020, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, onde a gente tem o maior espalhamento, né? Então a gente consegue ver que a variação de 25 a 75, ela abraça os valores entre 1 e 5 ali. Então, a gente tem uma variação bastante grande das votações ali nesses 2 meses. Tá bom? Vamos passar agora para a análise dos sentimentos dos comentários propriamente ditos, né? Então, como os usuários estão se sentindo com o aplicativo e como eles estão interagindo, redigindo comentários. Então, para análise, o que a gente faz? É uma interpretação de texto para identificar o sentimento do cliente em relação a um aplicativo que adquiriu, né? E como que a gente faz? A gente usa uma pontuação. Em particular, o grande trunfo aqui é o quê? A maior parte das bibliotecas que a gente tem hoje, tanto para R quanto para Python, que são as linguagens mais utilizadas para machine learning atualmente, dificilmente a gente encontra material em língua portuguesa robusto para fazer esse tipo de análise, né? Então, eu corri atrás de algum outro material que pudesse suprir essa necessidade e eu encontrei uma biblioteca chamada OpLexicon, que é do Grupo de Processamento de Linguagem Natural da PUC do Rio Grande do Sul, né? E basicamente ele é o quê? Uma lista de palavras classificadas, né? Anotada com a polaridade, se positiva, se neutra ou negativa. Então, isso ajudou bastante, porque na boa, análise de sentimento é fazer uma contagem de palavras e colocar ali a polaridade de cada uma delas. Então, com essa base dessa ferramenta do pessoal da PUC, então é que a gente foi capaz de fazer a análise mais robusta e tendo uma garantia de que a gente está usando a língua portuguesa plenamente aí com o apoio deles, tá bom? E como que a gente fez para fazer a análise, né? A gente tem um pré-processamento dos comentários para garantir que eles têm um grau de uniformidade, né? Nem todos são uniformes, a gente pode discutir até um pouco aqui depois, mas basicamente a gente tentou, de alguma forma, enxugar eles, né? E de que forma nós fizemos isso? Então, nós removemos o que eles chamam de stop words. Stop words nada mais é do que as palavras mais frequentes da língua, né? Então, palavras como até ou quem, né? A, o, e. Então, elas são removidas, dado que, nesse sentido, elas não têm tanto peso ou significância para a análise de sentimento da frase como um todo, ou por serem palavras de ligação, ou porque, eventualmente, as pontuações ali não iam ser relevantes, ou pelo volume de frequência, pela maior frequência que nós teríamos dessas palavras, elas iam mais atrapalhar do que propriamente trazer a robustez do que
aquela frase, ou aquele comentário, ou aquele texto, documento significa, né? Nós também fizemos a remoção de pontuação. Então, basicamente, qualquer valor não alfanumérico, ou seja, entre A e Z e 0 e 9, nós também removemos, tá bom? Nós fizemos também a remoção a conversão dos números, ou seja, valores numéricos, né? Então, entre 0 e 9, ou qualquer outro conjunto de números que nós tivéssemos lá, eles eram transformados para valores por extenso, né? Então, pensa, por exemplo, mas alguém pode até eventualmente levantar a hipótese de, mas por que transformar, né? Talvez fazer análise, por exemplo, de erros ou de comentários de usuários que tenham erros, por exemplo, de HTTP de famílias 400 ou 500, eu conseguiria eventualmente agrupar isso e aí saber do que está se tratando, por exemplo. Então, erros de servidor ou páginas e arquivos não encontrados. A remoção de emojis também. Muitos dos comentários têm emojis, então a gente acabou removendo. A gente fez a conversão tudo para lowercase depois, então maiúsculo e minúsculo não ia importar, porque a gente colocou tudo para minúsculo e seguiu o jogo. E, eventualmente, remoção de dados espúrios, que seriam registros com menos de 3 caracteres, tá bom? Tudo isso que nós fizemos, pessoal, foi muito dado o nosso contexto. Por que eu estou dizendo isso? Eventualmente, podem existir problemas onde o objeto de análise talvez seja muito mais o emoji, por exemplo, ver como o pessoal está trabalhando com a marca a partir de emojis do que o texto propriamente dito. Ou, eventualmente, não, os stop words são importantes, então eu vou considerar. Então, aqui, o que eu estou mostrando aqui não é necessariamente uma receita de bolo, mas é algo que, na maior parte dos casos, é levado em consideração para ser feito antes de fazer a análise propriamente dita, né? Então, isso é uma parte, ainda tem outras partes que podem ser feitas, né? De, por exemplo, tentar encontrar a raiz da palavra, né? Então, ao invés de você ter, por exemplo, a palavra acentuação, você encontrar a raiz da palavra que é acento, e ao invés de trabalhar com a palavra original do que foi escrito, trabalhar com a raiz dessa palavra para tentar identificar essas coisas. Então, isso é possível de fazer, a gente acabou não fazendo aqui, mas são coisas que no processamento de linguagem natural também pode ser feito, tá bom? Aqui um exemplo bem simples do que a gente acabou fazendo, né, automatizando. Então, aqui a gente tem uma frase: melhor app para quem é apaixonado por futebol e gosta de uma competição entre amigos ou até mesmo desconhecidos. Então, depois de fazer aquelas transformações que a gente mostrou atrás, então a gente vai ter no final a frase que está aqui embaixo: melhor app para apaixonado, futebol, gosta competição, amigos até desconhecidos. Percebam o seguinte, uma limitação que nós temos e que a gente vai falar no final também, é a questão dos dicionários, do que a gente vai fazer de pré-processamento e como isso é analisado. Então, a palavra até, no comentário original, ela não tem acentuação. Provavelmente não, com certeza, no conjunto de stop words, ou seja, para remoção das palavras mais comuns, a palavra até existe. Só que a palavra até que está lá é uma palavra com uma acentuação na letra E. Então, nesse caso, até mostrando uma limitação, ele não removeu. Por quê? Porque ele não entende que o até sem o acento tem que ser removido. Um detalhe que eu costumo utilizar, mas que às vezes pode ser um pulo do gato, principalmente para quem está trabalhando com comentários. Uma das palavras mais utilizadas, mais frequentes da língua portuguesa é a palavra não. Mas na medida em que a gente está trabalhando com comentários, o não é importante. Então, essa palavra em particular, eu removo das minhas stop words, a fim de que
quando tudo for processado e as stop words forem removidas, eu continuo com o não ali, até para entender a relevância dessa palavra dentro do contexto, tá bom? Bom, dado a minha frase pré-processada ali, já removidas stop words, sem emojis, tudo em minúsculo, etc e tal, eu faço a contagem das palavras olhando para aquele dicionário do OpLexicon que tem a pontuação, se positivo ou negativo. Então, percebam o seguinte, para cada palavra aqui eu tenho a contagem na direita, se é positivo é o 1, se é neutro, 0, se é negativo, -1. Então, aqui ele encontrou duas palavras que ele considerou como positivo, que é o melhor e amigos, e uma palavra que ele considerou como negativa, que é desconhecidos. Então, aí, ao final, eu somo tudo. No geral, esse meu comentário, então, ele é positivo, né? E ele é positivo no valor 1, tá bom? Porque eu somei, deu mais 2, menos 1, 1, positivo. Percebam o seguinte também, né? Para o contexto que a gente está fazendo, o que não está no dicionário, porque provavelmente app não está no dicionário, ele considera como 0, porque ele não tem como pontuar se aquilo é positivo ou negativo. Tá? Isso é uma outra coisa que também pode ser feita, que a gente vai falar mais para frente, que é, obviamente, enriquecer o dicionário que está sendo utilizado para pontuação. Tá bom? Aqui, um pouco do todo que nós temos. Né? A gente tem, então, comentários que vão de -9 a +9. Isso é coincidência, tá, pessoal? Não foi algo que foi premeditado nem nada, mas dentro daquele conjunto de comentários que nós temos naquele período, nós temos comentários com uma polaridade positiva de 9 e comentários com polaridade negativa de 9 também. Né? Então, entre +9 e -9. Mas isso, em particular, não acontece sempre. Eventualmente, você pode ter até valores mais negativos, né? E outros valores mais positivos, enfim, mas não é sempre que você encontra essa igualdade aí entre os extremos, tá bom? Em particular, isso aconteceu. Mas percebam o seguinte, próximo de 0 e 1, nós temos boa parte dos comentários, né? Aí para a gente, tá bom? Aí aqui, então, um histograma de frequência. Neutro é o maior volume de sentimentos para aplicativos a partir da metodologia utilizada. -9 é o comentário com menor pontuação de sentimento. E +9 é o comentário com maior pontuação de sentimento, de acordo com a metodologia que nós utilizamos. Tá? Aí aqui, quebrado a partir dos meses, né? Então, a partir de novembro até março. Neutro, de novo, é o sentimento que aparece com maior frequência. Isso poderia eventualmente não ser verdade, né? Ser a questão de sazonalidade, né? De repente, num período em que o pessoal não está usando o aplicativo, eu tenho sentimentos mais neutros enquanto eu estou utilizando o aplicativo, então eu tenho sentimentos mais positivos, tá? Mas nesse período isso não aconteceu, tá bom? Novembro é o mês com maior volume de 500 comentários com 0, né? E novembro também é o maior mês é o mês com maiores sentimentos espalhados, né? A gente consegue ver o range aqui bem mais espalhado, tá bom? Aqui um box plot, né? A partir dos comentários ao longo dos meses. Então, eu tenho valores muito próximos a 0, uma grande maioria entre 0 e 1 ali, os comentários. Eu tenho outliers em todos os meses, com variações para cima e para baixo. Então, eventualmente, extrapola um pouco aquela questão daquele grupo mais fechado que eu tenho e dos extremos, né, entre o mínimo e o máximo ali. Eu tenho alguns valores, alguns dados mais espalhados. Opa. E em novembro de 2021 é quando a gente consegue ver que tem os outliers ali, o -9 e o +9, né? A gente consegue identificar eles. Tá? Aí aqui
a gente fez uma análise de que forma? Nós simplesmente pegamos o sinal do sentimento. Então, se fosse neutro, obviamente seria 0. Se fosse negativo, a gente colocou tudo para -1. E se fosse positivo, nós colocamos tudo para +1. Né? Então, o positivo, nesse caso, foi o sentimento que apareceu com maior frequência, neutro em seguida, com cerca de 1.400 comentários agrupados, né? E negativo com cerca de 700 comentários ali, tá bom? Aí, o padrão aqui quebrado por meses, né? O padrão em que os comentários aparecem como positivo, neutro e negativo, no geral, ele se mantém, tá bom? Só que em janeiro de 2021 ele quebra um pouco esse padrão, né? Eu tenho mais comentários neutros do que positivos, e negativos geralmente variam entre 70 e 200, não é um volume tão grande aqui para esse aplicativo, tá bom? E aí aqui, já por mês, olhando para o Boxplot, então o negativo ele possui a pouca relevância, dado que o box como um todo ele começa no 0 ou bem próximo a ele, e a mediana de todos os meses é 0, né? Então, no geral, eu tenho aqui ordenado mais comentários neutros do que negativos. Lembrando que março, apesar de a mediana ser 1 ali, o mês não estava fechado, tá bom? Então, esse é só um ponto de atenção aí para o trabalho que a gente fez, tá bom? E agora, falando um pouco de próximos passos que podem ser feitos, né? Então, a evolução do dicionário propriamente dita, isso pode ser feito, né? A característica de ser neutro dentro do contexto que foi proposto. Então, enriquecer esse vocabulário pode ser interessante, né? Num contexto mais específico. Eventualmente, você está trabalhando com um grupo mais de jovens, então, alguma gíria, algum acrônimo ou algo nesse sentido pode ser pontuado, tá? Buzzwords também. Uma outra coisa, os stop words, ou seja, as palavras mais frequentes, podem ser revisitadas também para eventualmente remover alguma palavra que faça aqui, ao colocar alguma palavra que faça mais sentido ser removida ali no momento de análise, ou colocar, tirar palavras que você considera relevante para a própria análise, né? Eu, por exemplo, mantive a palavra não, né? E é possível também criar redes neurais, né? A gente não usou para esse caso aqui, mas é possível criar redes neurais para olhar para a frase e já dar esse resultado se a frase tende a ser positiva ou neutra ou negativa, tá bom? A gente não usou, mas é possível fazer, tá bom? Que aí você já vai classificando conforme tendo uma base e um conjunto robusto para criar o seu modelo, é possível ir imputando frases ali e, a partir do resultado do modelo da rede neural, já dizer se o que você tá imputando na rede é positivo, neutro ou negativo. Talvez não necessariamente do ponto de vista de dizer qual é a pontuação exata, mas simplesmente dizer se positivo, neutro ou negativo, que na boa, às vezes é o que mais importa, né? Saber se é positivo ou negativo e não propriamente se é muito positivo ou muito negativo, tá bom? Pessoal, a princípio é isso. Agora a questão de dúvidas, mas acho que agora é o Felipe, né, Felipe? Isso, queria agradecer a tua apresentação. A gente vai parar a apresentação agora. Quem quiser rever, a gente vai colocar essa apresentação no nosso YouTube, né? Para quem chegou depois, o link está lá no nosso site, no campdata.com.br. E a gente vai abrir agora para as perguntas do pessoal que está aqui. Então, para quem está assistindo o vídeo, fique ligado aí nos nossos canais e nas nossas próximas webinars. Obrigado.